Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos iniciando mais um encontro entre todos nós, encontro com o Evangelho, Joana de Ângeles, encontro convosco, com o Mestre Jesus, a quem agradecemos a vós, Pai, pela vida, Mestre Jesus sempre conosco, e felizes pelo aprendizado desta noite. E assim, iniciando o nosso encontro de hoje, viemos nos pedir, Pai, saúde, paz, alegria em nossas vidas, amor a ser distribuído, que todos estejamos abertos sempre ao vosso amor, ao vosso ensinamento, podendo sim progredir nesta vida espiritual que todos nós temos, assim como nos disse nosso querido Mestre Jesus: sois luz e podereis fazer muito mais do que eu faço. Então, que trabalhemos por nós, sob sua proteção, sob o amor de Mestre Jesus, para alcançar este abençoado fim. E assim seja, Pai, sua graça, agora e sempre. Boa noite, então, amigos queridos, vamos cumprimentando a Alzira Crepaldi. Boa noite, Alzira, boa noite, Carlos Eduardo Aragão, boa noite a todos vocês que chegam, estão aqui conosco nesse momento em que estamos iniciando então nosso encontro desta sexta-feira, encerrando aqui a segunda semana do mês de março. Pois é, já chegando o final de semana, esperamos, que a semana tenha sido muito boa, proveitosa para todos vocês, com saúde, que é importante, e paz nos ambientes, em casa, na família, também no trabalho, onde quer que vocês foram e onde quer que vocês estarão também no final de semana e daqui para frente. Então, nosso abraço a todos vocês. E hoje nós vamos continuar então com o nosso Evangelho. Estamos iniciando, Já iniciamos na quarta-feira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as notícias históricas. Porque sempre no Evangelho são citadas personalidades, povos da época. Então é sempre bom sabermos quem era, como se localizavam, o que pensavam. E hoje nós vamos iniciar com os samaritanos, falar um pouquinho dos samaritanos, falar um pouquinho também dos nazarenos. Samaritanos que na Bíblia, ou nos escritos judaicos, eles eram um grande problema, pedrinha no sapato dos judeus à época. E vamos ver então o porquê. E também na sequência vamos ter, como sempre, Joana de Ângeles, em mais um convite. Nesta oportunidade, nós vamos ter então Joana de Ângeles nos convidando à reflexão. Pois é, aquilo que muitas vezes nos falta, um pouquinho de reflexão, ponderação, pensar, analisar, para ver se aquilo que estamos pensando em fazer pode dar certo. Claro que há muitas alternativas e muitas variantes pela frente, mas pensar, refletir sempre é bom, porque muitas vezes evita situações que possam ser difíceis e às vezes mesmo constrangedoras. Então, Joana de Ângeles vem nos falar e vai nos falar daqui a pouquinho sobre esta situação, convidando todos nós à reflexão. Mas vamos então, queridos amigos, vamos aqui ver o Evangelho, dando boa noite também ao Barros Maurício. Maurício, aí, firme e forte, melhorando sempre, fortalecendo. Pois é, o programa da rádio está te esperando, o Paz e Amor está te esperando, todos nós estamos esperando a você, tá bom? Grande abraço aí, uma ótima, rápida recuperação, meu filho. Muito bem, vamos ver então os itens que nos falam sobre as notícias históricas de hoje, samaritanos e nazarenos. E aqui tem uma pequena introdução que fala isso, assim. Para bem compreender certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são empregadas com frequência e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica dessa época. Em palavras, essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido,
frequentemente foram mal utilizadas, interpretadas, e por isso mesmo deixaram uma espécie de incerteza. A compreensão do seu significado explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas à primeira vista. Samaritanos são muito citados, não é? No Evangelho, em várias e várias situações, e como nós vemos, em situações, vamos dizer, nada agradáveis para os samaritanos. Então vamos ver o que havia então de problemas entre os samaritanos e todo o pessoal da Judéia. Depois do cisma das 10 tribos, a Samaria se tornou a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída por várias vezes, ela foi sobre os romanos a sede da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, dito Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar a Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma versão profunda, datada da separação, perpetuou-se entre os dois povos que afastavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eles não admitiam senão o Pentateuco contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que lhes foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por assim mesmo, desprezados, anematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio, a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eram chamados protestantes da época. Encontram-se ainda hoje samaritanos em alguma das regiões do Levante, particularmente em Nablus e Jaffa. Eles observam a lei de Moisés com mais rigor que de outros judeus e não contraem alianças senão entre eles. Então, comentar um pouquinho, sobre os samaritanos, já que estamos falando dele, depois vem os nazarenos, do qual fala Jesus era de lá. Mas nós sabíamos, a história diz que por um grande período as tribos de Israel se uniram, se formaram coalizão, mas com o passar do tempo, algumas intrigas, os egoísmos, aquelas coisas todas, essa reunião quebrou, houve a cisma das 10 tribos. Então, cada uma foi cuidar de si. E a Samaria, então, se tornou a capital desse reino dissidente. Samaria sempre foi, assim, dissidente de Israel. E os judeus não viam e não veem ainda hoje se encontrar alguns samaritanos como exemplo de pessoas de bem, vamos dizer assim, na visão deles. Bem entendido. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, com o passar do tempo, desde a época de Moisés, e tem lá as leis de Moisés, o Pentateuco original, os judeus em si foram anexando outros livros. Como, por exemplo, na Bíblia, lá tem livro de tudo, um monte de livro. Tem o Velho Testamento, tem isso, tem aquilo, tem o Novo Testamento, então constitui a Bíblia. Os judeus também foram lá colocando mais livros dentro da sua doutrina. E os samaritanos não aceitavam de jeito nenhum. Para eles era a lei de Moisés, e a lei de Moisés, pronto, e acabou. Então isso acabou criando essa cisma, e eles eram ali dizendo, essa não foi bem essa cisma, foi a cisma. Cisma, vamos entender por quebra de relação. Quebrou, Acontece então que, devido a isso, os samaritanos eram considerados heréticos, hereges. Eram, como diz aqui no texto mesmo, anematizados, ou seja, uma linguagem mais atual seria como se ficasse, se o pessoal de lá rogasse praga para eles, falavam um monte de coisa, etc, etc. E ainda hoje, a gente vê até por vídeo, como aí acontece,
os judeus, especialmente os ortodoxos, aqueles radicais dentro da lei, eles quando passam pessoas que eles consideram hereges, etc., eles viram o rosto, cospem no chão, esse tipo de coisa. Ainda hoje acontece que vem daquela época. Né? E, enfim, essa cisma, essa quebra de união, a Samaria se tornou independente ao mesmo tempo adversária de Israel. Então, inclusive, como a gente sabe, todo o povo judeu, uma vez, tem que ir até Jerusalém, etc., as festas religiosas, aquela obrigatoriedade. Eles construíram um templo específico para eles não terem que ir até Jerusalém. Eles ficavam entre eles, as alianças eram entre eles, etc. Então, por isso que toda a Bíblia, todos os relatos, que a gente percebe, os samaritanos são considerados hereges e os judeus não gostam deles de jeito nenhum, porque fugiram à evolução, digamos assim, desde a época de Moisés. Eles só aceitavam mesmo as leis de Moisés. E os seus livros sagrados mesmo, dos samaritanos, eram naquele hebraico, mas bem antigo, etc. Enfim, vamos dizer, como diz aqui o próprio texto, que os samaritanos eram chamados ou considerados, entre aspas, os protestantes dentro da religião católica. Porque não concordavam com certas coisas da religião católica, nós tivemos separação. Um determinado também cisma na Igreja Católica, nós sabemos disso. A questão do Lutero, não concordava com uma série de coisas, aí desvinculou-se da religião católica e fundou lá, chamou os protestantes, os luteranos. Aí esse chamado também cisma na Igreja Católica, como teve o cisma dentro dos judeus, com a separação das tribos, e a Samaria então se tornou independente e, aos olhos dos judeus, heréticas, porque não seguiam exatamente todas as leis que os judeus seguiam. Daí eles serem pessoas, vamos dizer, não gratas, e que a gente percebe nos relatos dos textos bíblicos, do Evangelho. Ok? Os nazarenos diz aqui para nós também o Evangelho: nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto, seja pela vida, seja por um tempo, de conservar uma pureza perfeita. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência do álcool e à conservação da sua cabeleira. A cabeleira era um sinal dos nazarenos. Sansão, famosíssimo por sua vasta cabeleira, de onde vinha a sua força. Samuel, João Batista, figuras bíblicas, eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. E Jesus na realidade, era conhecido também como Nazareno, pela região. Este foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã. E da mesma forma que os ebionitas, dos quais ela adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no quarto século. Então, como há muito, e a gente sabe disso, não é nada de extraordinário, como há muitas religiões, e especificamente hoje, muito mais do que nos tempos passados, vamos dizer assim, a cisma das religiões, ou tantas religiões existem porque os homens assim a construíram. Deus ou Jesus, quando chegou aqui entre nós, lá, deu todo o exemplo que deu, fez o que fez, falou o que está registrado no Evangelho, através dos 4 evangelistas, toda a passagem de Jesus aqui entre nós. E nessa passagem de Jesus surgiu, então, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, que procurou, desde o início, seus adeptos vivenciarem aquilo que Jesus ali disse, falou, pela humildade, pelo ajudar entre si, enfim, todos aqueles ensinamentos de Jesus. E na expansão do cristianismo, o que aconteceu? O cristianismo foi sendo levado pelos apóstolos inicialmente, e depois pela própria difusão em si das ideias para todos os outros povos. E muitos dos povos eram aqueles chamados povos pagãos, que tinham, então, na sua religiosidade, situações, deuses disso, deuses daquilo, muitos deuses para todas as coisas.
Então houve aquilo, e em muitas religiões, esse chamado sincretismo, né? Essa mistura. Então, entre as ideias cristãs, mas também permanecendo muitas das ideias originais, quer dizer, não abandonaram totalmente a sua religião antiga, os antigos ritos, mas foram também adaptando, com o decorrer do tempo, ideias da religião. Então isso é muito comum e acontecia. E hoje ainda acontece muito mais, que com essa divulgação, mídia, etc., de repente, alguém iluminado resolve abrir uma igreja, não há nada que impeça que ele abra. Adota ali os seus princípios, que podem ser os princípios cristãos, seguindo a Cristo, mas vai seguir determinados nuances, etc., pode agregar uma coisa ou outra. Enfim, nós temos o que temos hoje, né? Então, também lá na época de Cristo, da Judéia, dos judeus, das tribos de Israel, aconteceu muito isso também. Então nós temos exemplos de tantas e tantas religiões, e como dizem, mais de 4.000 religiões no mundo, né? E é óbvio, não tivemos 4.000 fundadores de religiões, não tivemos. Tem o budismo, tem o hinduísmo, tem o shintoísmo, temos o islamismo, que teve aquele primeiro, né, que nos trouxeram as ideias que tantos adotaram. Mas a maior parte das religiões, digamos assim, seitas, elas apareceram em função de desdobramentos daqueles princípios, porque não concordava com uma coisa e pensava em outra. Então, eu vou fundar minha religião, eu pego um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e vou ali trabalhar por esses princípios, e quem quiser que me siga, nós temos o que temos hoje. Então a gente percebe por tudo aquilo que ocorreu já na época lá dos judeus, quando chegou então a palavra de Cristo, eles já tinham lá os seus problemas religiosos, mesmo seguindo Deus único. Então, imaginem, se naquela época a comunicação era através, era andar mesmo, uma cidade para outra, dificuldades de comunicação, de que as ideias fossem, imagina que passaram os apóstolos à época, né? Levando as ideias de Cristo pelo mundo a pé, sandália, uma túnica e vamos em frente. Então, hoje, com essa facilidade de comunicação que nós temos, ideias em profusão, ideias para tudo quanto é coisa, nada antinatural que aproveitem as ideias e tantas religiões, seitas, apareçam, né? Mas cada um deve seguir aquele que o seu coração diz que é o correto, e vamos que vamos, né, minha gente? Indo em frente. É isso. Então, vamos cumprimentar então vocês, porque eu falei bastante já dessa questão toda, né? Então vamos cumprimentar vocês, deixa eu deixar aqui o boa noite, vamos voltar aqui um pouquinho, olha aí. Então já demos uma boa noite para a Alzira Crepaldi, o Carlos Eduardo Aragão, Barros Maurício. Agora vamos com a Bárbara Santana Neri, a Zoraide Brade, sendo um bom final de semana para eu e Célia, outros para você também, Zoraide, família, para todos nós, todos vocês estão junto conosco, né? Fábio Fidelis também, aí também a Judélia Lima, Zoraide mandando um bom fim de semana para todo mundo, olha que coisa bacana. Então um grande abraço aí para todos vocês, né, que estão conosco. Então, nosso Evangelho, estamos começando o Evangelho novamente, aí falando dessas figuras que aparecem com frequência dentro do Evangelho que nós vamos aí estudar por um longo tempo. Então, vou marcar exatamente o dia que nós iniciamos o Evangelho e ver quanto tempo vamos demorar para chegar ao final. Mas, se não me engano, pelo que eu fiz, que são 207 semanas. Semana. Considerando aí que o ano tem quantas? 3 vezes por semana. São 3 vezes por semana, então dá para fazer o cálculo. Um ano tem 52 semanas, então já viu 52, 4 vezes, mas é ano, é mais de ano, falando do Evangelho, e é tão bom falar do Evangelho. Mas é isso, queridos amigos, estou muito falante hoje, vamos então para falar com Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles já estava aqui, olha aqui, já 8h30, 6h30, 18h31, Joana de Ângeles está impaciente, mas ninguém vai dar meu recadinho hoje. Então vamos dar um recado de Joana de Ângeles para nós, né? Ela está nos convidando hoje à reflexão. Vamos ver o que Joana então fala para nós nesse convite à reflexão, que é muito importante.
Ela começa assim, são reflexões que nós fazemos, né? A gente para, acontece alguma coisa conosco, a gente para e passa umas coisas pela nossa cabeça. É mais ou menos isso que ela põe no começo. Ela diz que a gente pensa e às vezes fala assim: ah, se eu soubesse, agora é tão tarde, ah, foi por pouco, ah, eu não tive oportunidade, confesso que eram boas as minhas intenções, ou, ah, não volto atrás, eu não vou recuar nunca. Uma outra oportunidade: tudo está arruinado agora, ou perdido existe, só há uma saída, trágico, né? Só há uma saída para mim, a morte. E Joana fala para nós: estes e muitos outros conceitos são arrolados para justificarem fracassos e rebeldias nos empreendimentos da vida. Expressões derrotistas e fraseologia de lamentação deplorável são apresentadas a fim de traduzir os estados da alma, vencida em atitude mórbida como a lavar as mãos, ante as ocorrências que resultam dos insucessos na luta. Na maioria das vezes, no entanto, tais cometimentos infelizes decorrem de quê? Da ausência de ponderação como consequência dos erros a que o homem se permite por ambição desmedida ou mesmo por precipitação. Paulatinamente, o salutar exercício da reflexão é marginalizado e a criatura, mesmo ante a severidade das lições graves, não recua à meditação, cujo trabalho poderia armazenar valiosa colheita. Antes, portanto, de agir, reflete, após atuar, reflexiona. É o que Joana nos fala: antes de fazermos, né, para evitar até aquelas sensações ruins depois, vamos refletir, vamos pensar, ponderar. Após a atuação, após ter feito o que queria fazer, reflexiona, analisa o que aconteceu, se foi bom, se poderia ser melhor, se aconteceu menos do que esperava, enfim, tira as conclusões sobre aquilo que, após refletir e fazer, é aquilo que normalmente fazemos, analisar a situação como um todo. E Joana continua: a reflexão ensina a entesourar incomparáveis joias de paz e incorruptíveis bens que ninguém ou nada pode tomar ou destruir. Em quaisquer circunstâncias, pois, reflexão, ela te conceberá o sol da harmonia, a benefício da iluminação interior, se lhe bateres a porta e aguardares que seja aberta. A reflexão ensina a entesourar incomparáveis joias de paz e incorruptíveis bens que ninguém ou nada pode te tirar ou mesmo destruir. Claro, esse entesourar é construir como um tesouro, né? Não é passar tesoura não, né? Tá? Mas a reflexão é fundamental. É como diz aqui Joana de Ângeles, para se nós pudéssemos, né? Para todas as nossas atitudes, ao momento que nós transformamos nossos pensamentos em palavras, ao momento que soltamos essas palavras, nas situações muitas vezes mais críticas, se pudéssemos ter tido aquele tempo para refletir antes, talvez tivéssemos evitado uma série de circunstâncias difíceis pelas quais todos nós passamos, né? Então é uma reflexão individual para cada um, analisando o que cada um de nós já passou, quais os fatos que aconteceram em nossas vidas. Se nós em determinadas circunstâncias tivéssemos refletido um pouquinho mais, tivéssemos tido um pouquinho mais de calma, de ponderação, atuado um pouco dentro da lógica, projetando o que poderia acontecer, acredito, né, como Joana de Ângeles também, que muitas coisas poderiam ter sido evitadas. Situações, desassossegos, frustrações, e aí o etc, etc, entra em grande quantidade. É o recado que Joana nos dá, é um recado precioso para nós irmos melhorando a nós mesmos e, claro, né, nossas relações sociais. Porque refletir também é levar em consideração aquilo que pode acontecer
e vai refletir na vida das outras pessoas também. Ok, crianças? Então vamos aqui abraçando, olha aí o Carlão, Comunitária Vida Nova, grande abraço aí para você, Carlão, grande abraço para os felizes, amorosos, queridos ouvintes da Comunitária Vida Nova, né, lá da rádio FM Vida Nova, a gente faz programa de terça-feira, abraço para todos vocês. Abraços aí também para nossa estimada Avani Frossar aqui conosco, então, Judélia Lima também, grande abraço para todos vocês, graças pela participação. E olha, chegamos então ao momento da nossa prece, próximo já nossa despedida. Falei muito hoje, né? Mas a prece ela é sagrada, sagrada. Eu já fiz prece até com o celular desligado, né? Quando a internet corta, eu já fiz, mas está feita. Nós vamos, e nesse momento de prece, o que nós fazemos? Nós oramos, meus amigos, por nossos amigos, por nossos conhecidos, mas também por nossos inimigos, que é um ato de absoluta caridade, né? Se nós oramos por nossos inimigos, porque também nossos inimigos não podem orar por nós, claro. Ao tempo que nós oramos por eles, que nós consideramos inimigos, para que eles melhorem, nós também andamos fazendo coisas aí, né, atrapalhados de coisa da nossa vida. Pode ser até que estejam outros orando por nós, por considerarem algumas atitudes nossas como ruins e nos acharem inimigos, etc. e tal. Orar pelo inimigo é uma grande caridade que nós podemos fazer colaborando com o dia a dia dele. Mas vamos também colaborar com o dia a dia desses que estão próximos a nós, que falam no nosso coração e que precisam, como todos nós precisamos. Vou mentalizando aí todos que vocês querem levar seus nomes até nosso Pai, pela intercessão, né, de nosso querido Mestre Jesus. Nós oramos aqui pelo Claudemir Ruiz, Jandira Vieira Furlan, Gabriel Bismilha, nossa irmã Tercília Antonella, um abraço para ela, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Maurício Barros, Adriano Nabela Basso, Maria das Graças Barbosa Pires, Isabela Esferra, Luiz Esferra, Cecília de Paulo, Gustavo Piloto Andretta, Rosa de Cresce, Jéssica Isenso, Orlando Lameu, Ilane Peroni, Liana Saldanha, Juane Nicolucci, Mirella Nicolucci, Miguel Antônio Pinheiro, Gabriel Antônio Miguel, Marcos Gabriel Pinheiro, nosso priminho, também a Maria Clara Santana, o Jaime Facioli, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Delmos da Silva, Cláudio Calé Filha, Amanda Gazela Cassiano, Olímpia de Camargo, Maria Ângela Anabela, Lesiane Esferra, também a Isadora Pérez Garcia, orando aqui também pela Avoni de Oliveira Pascoal, de Jalma Camargo, a Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Eide dos Santos, também nosso querido compadre, como sempre, Anderson Barbosa Pires, orando e acrescentando também o Marcílio Domingos, nossa querida Maria Terezinha Silva, nossa querida companheira também, né, de caminhada de trabalho, Ivonete Bueno Curino, vizinha nossa, inclusive, também pelo André, nosso querido amigo, e por todos nós. Momento de paz, de reflexão, de oração. E vamos orar? Vamos lá. Salve Regina, Madre Misericordia, Vida dulcedo, et spes nostra salve. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos juntos mais uma vez, agradecendo a vós, Pai, a vós, Mestre Jesus. Pai, por nos dar a vida, Mestre Jesus, por estar conosco, interceder sempre por nós. E nós, Pai, vos louvamos, agradecendo, também pedindo por todos nós que alegremente estamos juntos, reunidos neste momento, abrindo nosso coração a vós, ao seu amor,
e pedindo a vós, pedindo, suplicando por todos os nossos filhos, pedindo por todos os aniversariantes felizes desses dias, pedindo sim por todos que estão chegando ao mundo através de seus abençoados pais, pedindo também, Pai, por nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram, por esses que estão nos deixando, e pedimos especialmente pelo nosso querido amigo Durante, que na tarde de hoje, trabalhador, amigo, paz e amor, deixou. Nossos irmãos, com certeza, estão acolhendo no plano espiritual tanto trabalho amoroso realizou por sua passagem entre nós. E a Marlene, o nosso abraço, nosso consolo, e que haja paz em seu coração. E paz no coração de todos nós, paz no coração de todos que demos os nomes, todos que mentalizamos aqui em nossas residências, porque sabeis, Pai, a necessidade de cada um, e sabemos que seu amor supre a todos em suas necessidades. Abençoa assim também nossas famílias, famílias de todos os seus filhos em grande sofrimento por este mundo, com tantas guerras insanas, pela vaidade, pelo orgulho, pela ganância. Pai amado, auxilia-nos a superar esses sentimentos tão mesquinhos que tanto prejuízo trazem à nossa convivência. Abençoa os dirigentes de todas as nações para que trabalhem pelo povo. Abençoa nossos irmãos que estão à procura do trabalho, nossos irmãos que têm seu trabalho e nossos irmãos que nos dão o abençoado trabalho. Abençoando nossas casas de oração, Pai, pedimos também por nossas crianças, por nossos jovens, adolescentes, por estes que estão chegando ao mundo com tantas expectativas, com tanto a realizar, mas que realizem sempre com amor, com sabedoria, com justiça, trabalhando o perdão, a indulgência, a tolerância, a paciência e fazendo tudo com muito amor no coração, sendo fraternos, solidários, porque este é o caminho da redenção de todos os seus filhos. E que juntos possamos trabalhar ativamente para recuperar esse mundo que já tanto prejudicamos, em seu ambiente, na sua flora, sua fauna, esta água fundamental a todos nós. Auxilia-nos, Pai, nesta abençoada missão. E assim, levamos a voz do nosso Mestre que nos trouxe essa abençoada prece e dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória pela eternidade. E sim, Pai, pedimos o seu amor, a sua paz, a sua luz, a sua misericórdia para todos nós, reunidos neste momento, mas também para todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem, que sua luz, a sua paz, seu amor inundem nossos corpos físicos, equilibrando, inundem nosso corpo espiritual, equilibrando, e que esse equilíbrio traga paz à nossa mente, harmonia, que todos precisamos, e que assim harmonizemos nossos lares, e onde formos, devemos seu amor. Abençoa nossos anjos guardiães, bons espíritos. Abençoa, assim, nossos irmãos em desequilíbrio, se perderam na caminhada e que tenham o retorno necessário ao caminho do amor. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. É isso, queridos amigos, nosso abraço aí também para a Leni, né? Leni Souza conosco. E preciso me redimir, né? Afinal de contas, não falei dos aniversariantes, né? Tinha esquecido.
passei da Joana de Ângeles já para a oração. Nós vamos cumprimentar nossos queridos amigos? Claro que vamos, olha aqui. Hoje, Eusiane Lica, Camilo Alessandro, Cléa, Lucas, a Thalita Nogueira, irmã da Patrícia, aniversariando hoje. Nosso abraço, Thalita, Deus abençoe, viu? Também o Michel Fares, Arnaldo Romanos, Paulo Henrique Lourenço, Carlos Marreira, perdão. E amanhã? Amanhã, sábado, olha que bom dia para fazer aniversário. Diego Bernardo, filho do seu Wilson, também, né, da família lá do seu Wilson, da Lourdinho, nosso abraço para você, Diego, para todos, saúde para vocês. Também Elizabeth Barbosa, Vander Alves da Silveira, Fausto Regal, também Jane Cândido, parabéns, queridos amigos, Deus abençoe, viu? E domingão bom, Joaquim Oliveira, Cleusa Alves, Marluce Gomes, Sônia Souza Barbosa, Mária Budi, Miriam Duarte. A todos vocês, nosso abraço, coração a coração, as bênçãos de Deus, que tenham uma longa, feliz e próspera caminhada, semeando sempre boas sementes. Não se esqueçam, para que a colheita seja muito boa também. E é isso, amigos. Então, nesta sexta-feira bonita, hoje fez um dia bonito, já está calor, né? Já deu uma esquentadinha, ontem estava até meio friozinho. Pela manhã também, ventando um pouquinho. Chegou o fim de semana, é isso, vamos então descansar um pouquinho, celebrar a vida, abraçar a família, os amigos e vamos em frente, porque em frente precisamos ir, mas segunda-feira estaremos reunidos novamente com a graça de Deus, suas bênçãos, permissão do Pai, com saúde, para mais um encontro, mais um pouquinho do Evangelho, Joana de Ângeles, falando a nós sobre nós. Então, um grande abraço meu, da Célia também, um beijo grande para vocês, aquele abraço, coração a coração, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus corações, em suas mentes, em seus lares, familiares, e neste mundo todo, esteja sempre conosco, agora e sempre. Uma linda noite, um bom descanso, ótimo final de semana para todos e até segunda-feira. Tchau.